Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Justiça Federal do DF suspende o processo disciplinar contra Anderson Torres na Polícia Federal. É isso mesmo. A Justiça Federal do Distrito Federal suspendeu nesta terça-feira, 8 de outubro, o processo administrativo disciplinar da Corregedoria da Polícia Federal envolvendo o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que atualmente ocupa o cargo de delegado da PF. A decisão foi tomada pela juíza Luciana Raquel Tolentino de Moura, da 7ª Vara do Distrito Federal. Na decisão, a magistrada destacou que, sem adentrar ao mérito da culpabilidade do investigado, constata-se que privilegiou o depoimento do delegado-geral da PF, que havia representado pela prisão do autor pelos mesmos fatos, em detrimento de diversos outros depoimentos favoráveis ao investigado, que foram quase completamente ignorados, o que acrescenta mais suspeitas sobre toda a comissão. Além disso, a juíza Luciana Moura apontou que algumas provas relevantes foram desconsideradas pela comissão responsável pelo processo. Entre elas, mencionou o relatório elaborado por Ricardo Capelli, então interventor federal, que analisou os eventos de 8 de janeiro de 2023 e concluiu pela inexistência de omissão por parte do órgão de gestão da segurança pública do DF. Segundo a magistrada, o relatório foi completamente ignorado pela comissão que avaliava o caso. Com esses argumentos, a juíza deferiu o pedido de suspensão apresentado pela defesa de Anderson Torres. Em julho, a defesa já havia solicitado à Corregedoria do DF a suspensão do processo, alegando a parcialidade do delegado Clinton Eustáquio Xavier, que conduzia a investigação. Anderson Torres, que é delegado da Polícia Federal há 20 anos, enfrenta processos que podem resultar a sua demissão da corporação. As acusações contra ele incluem a alegação de que teria manchado a imagem da instituição após ser preso em meio às investigações sobre os eventos de 8 de janeiro de 2023. E PGR desmente Pablo Marçal sobre pedido de prisão de Bolsonaro. Paulo Gonet diz que fala do empresário é puro delírio. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, desmentiu a afirmação de Pablo Marçal de que há um pedido feito por ele para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em evento para aliados, o candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo disse que as críticas do pastor Silas Malafaia ao ex-presidente se deram por causa de um pedido de prisão do Gonet contra Bolsonaro. A informação, porém, foi desmentida pelo Procurador-Geral em entrevista à CNN Brasil. Segundo Gonet, a fala de Marçal é puro e absurdo delírio. Marçal deu como certo um pedido de prisão vindo da PGR, mas o órgão não tem poder para isso. Seria um juiz que poderia expedir um mandado de prisão, não a PGR. Mesmo com muitas investigações contra o líder conservador, não há riscos que possam justificar sua prisão. O procurador-geral só pode se manifestar dizendo se é favorável ou contrário a uma ordem judicial. A decisão sobre denúncia ou arquivamento, inclusive, depende de conclusão de inquérito em curso. Não deve acontecer neste mês, declarou Gonet. E Moraes praticamente admite interferência nas eleições e projetos que limitam ações no STF avançam na CCJ. E nesta quarta-feira, a rede social X voltou finalmente a funcionar no Brasil depois de 40 dias de bloqueio por determinação do Supremo Tribunal Federal. A empresa publicou uma mensagem em seu retorno, alegando orgulho por estar de volta. Na decisão em que autoriza a plataforma a funcionar novamente no país, o ministro Alexandre de Moraes admitiu que as eleições municipais pesaram na suspensão da rede social determinada por ele em 30 de agosto e posteriormente referendada pela primeira turma do STF. No despacho, Moraes afirma que o X foi suspenso em meio ao que classificou como uma tentativa da plataforma de não se submeter ao ordenamento jurídico para instituir um ambiente de terra sem lei nas redes. Abro aspas. Inclusive durante as eleições municipais. Fecho aspas. Caberá ao ministro definir o destino dos 28 milhões de reais em multas aplicadas ao X. O dinheiro está em uma conta judicial do Banco do Brasil vinculada ao processo. O STF informou que direcionará a quantia à sua destinação final quando houver a definição. Que tal, Cauti?
Bom, destinação final que vai ser o cofre público brasileiro, né? Porque estamos precisando de dinheiro, o Lula está gastando sem fim, a janja é cara, então é óbvio que precisamos de recursos, mesmo de multas do X. Mas perderam a vergonha. Perderam a vergonha. Até dizer que o X foi suspenso em razão, entre outras coisas, das eleições municipais de 2024. E ele foi reestabelecido no Brasil, foi repermitido no Brasil após o primeiro turno. Perderam a vergonha. Em qualquer país sério, uma frase como essa seria a manchete de todos os veículos de comunicação que criticariam duramente essa ingerência do judiciário no processo eleitoral brasileiro. Ingerência que, por sinal, não serviu para nada, porque a esquerda tomou uma surra homérica das urnas e teve a pior derrota, como o Augusto estava lembrando, a pior derrota do século. Então, além de ser uma violação das leis básicas de civilidade democrática, a suspensão do Twitter foi também inútil, né? Foi danosa e inútil, porque não permitiu a alteração, como muitos gostariam, das eleições, do resultado das eleições municipais, porque o desprezo pelas pautas de esquerda por parte da população é tamanho que nem mesmo a censura de uma rede social consegue impedir que isso acabe se reverberando nas urnas. Mas é interessante, Brown, notar que o Twitter, ele está dizendo que voltou, tem orgulho de voltar e vai continuar atuando em respeito à lei. Eu não sei qual que é o acompanhamento jurídico, né? Qual que é a assessoria jurídica que o Twitter está recebendo, que são escritórios muito grandes, muito bem pagos, com certeza eles devem saber o que estão fazendo, mas francamente me gera algum questionamento saber que o Twitter está dizendo que vai respeitar a lei, sendo que o primeiro a não respeitar a lei brasileira foi o ministro Alexandre de Moraes, foi o Supremo Tribunal Federal, ameaçando de prisão o antigo representante legal do Twitter, ameaçando, congelando os bens, aliás, dessas pessoas físicas, mesmo após elas terem deixado esse cargo de representante legal. E é por isso que o Twitter não estava nomeando outro representante legal no Brasil, pelo fato de não poder colocar em risco a incolumidade física e patrimonial de um seu funcionário, porque isso é em aberta violação, além das leis brasileiras, das leis americanas. E se o Twitter violar a lei americana em uma operação fora das fronteiras dos Estados Unidos, pode responder em território americano e os executivos do Twitter lá nos Estados Unidos podem ir presos nos Estados Unidos por violar as leis americanas no exterior. Ou seja, quem está violando a lei não era o Twitter, era o STF. O Twitter agora baixou a cabeça, decidiu colaborar, não sei se querendo demonstrar boa-fé ou priorizando a volta da operação, mas fica o fato de que o Twitter aceitou um abuso oriundo do Supremo Tribunal Federal e preferiu continuar operando no Brasil do que enfrentar de cabeça erguida, em todas as formas possíveis e imagináveis, esse tipo de excessos e de ilegalidades vindo do Supremo Tribunal Federal. Na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, nesta quarta-feira, a PEC que limita decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. O governo, que é contra o projeto, chegou a tentar atrasar a votação. Apesar disso, a proposta foi aprovada por 39 votos favoráveis e 18 contrários. O texto proíbe decisões tomadas por um único magistrado que suspendam a eficácia de leis ou suspendam atos dos presidentes da Câmara, do Senado e da República. Pela proposta, as decisões individuais que suspendam leis continuarão permitidas apenas durante o recesso do Judiciário em casos de grave urgência ou risco de dano irreparável. Nesse tipo de situação, caberá ao presidente do tribunal tomar a decisão monocrática. A PEC ainda precisa ser analisada por uma comissão especial. O presidente da Câmara, Arthur Lira, precisa instalar uma comissão especial no prazo de 40 sessões. Depois, a proposta pode ser votada no plenário da Casa. A Comissão de Constituição e Justiça também deu aval à PEC que permite ao Congresso derrubar decisões do Supremo. O projeto quer possibilitar aos deputados e senadores anular essas determinações se eles avaliarem que os ministros invadiram as competências do Legislativo ou que criaram uma norma jurídica geral e abstrata. Agora caberá ao presidente da Câmara, Arthur Lira, instituir a comissão especial para discutir o conteúdo da proposta. Além disso, a CCJ também aprovou, há pouco, a proposta que estabelece a possibilidade do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que usurpem as competências do Congresso. Silvio Navarro, sua análise, Silvio, sobre esse pacote anti-STF, positivas as medidas?
Sim, são muito positivas, era esperado, esse pacote avançou logo depois do primeiro turno, o que também acontece dentro do calendário esperado, porque os deputados estavam dedicados, né, se dedicando às eleições municipais, poucos concorreram a prefeituras, mas a maioria tinha os seus apadrinhados ou padrinhos políticos nas urnas, e a eleição para prefeito é muito importante para o deputado federal, pensando na reeleição. Então, era esperado que isso acontecesse, que passasse pela CCJ, tinha maioria, é uma maioria formada por partidos da direita, com o apoio de um centrão, mas um centrão que apoia essas pautas, assim como apoia, por exemplo, a anistia aos presos do 8 de janeiro. É só questão de tempo. E uma comissão presidida pela Carolina Detoni, que faz uma brilhante atuação, a exemplo do que foi, por exemplo, a Bia Kicis, quando passou pela CCJ. O Arthur Lira fez tudo isso andar, fez esse pacote andar desde agosto, colocou, né, destravou, acho que o verbo é esse, destravou desde que o Supremo Tribunal Federal resolveu interferir na liberação de emendas parlamentares, resolveu colocar a sua mão ali, num cabo de guerra que é entre o Palácio do Planalto, o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Sempre foi assim. Mas o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu se meter nessa confusão. O presidente da Câmara não gostou, é o principal defensor quando se fala em emenda parlamentar, né, no bolo de recurso público, e fez andar este pacote. Agora, o caminho para o plenário é um pouco mais longo, porque passará pela eleição do sucessor do Arthur Lira. O candidato dele hoje é o Hugo Mota. O Hugo Mota tem se dado declarações e nos corredores com os deputados com quem a gente conversa diariamente, Brown, eles dizem que o Hugo Mota é favorável a toda essa cartilha, toda essa pauta. Porém, ele vai aguardar a votação na virada da legislatura. Ele quer a garantia de que será o novo presidente da Câmara. Então eu imagino que esse pacote só vai chegar ao plenário daqui a algum tempo. Lembrando também que a principal proposta que você trouxe na abertura do enunciado é uma PEC. Portanto, precisa de quórum qualificado. São 308 votos em plenário. Não é pouca coisa. Estava na hora, né, Augusto, de uma reação parlamentar aos avanços do Supremo Tribunal Federal, né? A menor dúvida, é isso que tem de fazer o tempo todo. O tempo todo. O Congresso é que faz as leis, não é o Supremo que legisla, muito menos um ministro recorrendo a decisões, decisões monocráticas, como eles chamam, decisões solitárias, individuais. Ele faz a lei, ele alega qualquer coisa e prende e arrebenta. O Congresso é que faz as leis e só o Congresso pode salvar o Brasil dessa insegurança jurídica, política, eleitoral em que o judiciário meteu o país. Aliás, o judiciário, já estou sendo injusto aí, porque o desconforto, para dizer o mínimo, entre os juízes das instâncias inferiores, e juízes de verdade, né? No Supremo são ministros. Os juízes das instâncias inferiores estão profundamente, se sentem num profundo desconforto com o que faz o Supremo. Eles já vão sentindo que vai perdendo a importância. A decisão em primeira instância não significa nada. Pode ser modificada pelo Supremo e, sobretudo, pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele continua dando a impressão de que o Brasil hoje se anima com o cumprimento da lei. Olha como o brasileiro pede pouco. Sim. Nós queremos que eles respeitem a Constituição e cumpram as leis. Isso já basta. E ele faz isso, quando ele parece que vai fazer isso, aí ele põe alguma coisa no meio. Vai conceder o benefício que a lei estabelece, ao ex-deputado Daniel Silveira. Aí põe
Ele vai continuar na prisão, só que numa colônia agrícola que nós redescobrimos agora, que ninguém mais sabia que existia. Quer dizer, isso aí é perversidade e o mínimo que o Congresso tem de fazer é acabar com isso. E PT é expulso em 7 estados no Brasil. Assista. Se alegre, tenha esperança, não desista do Brasil. Todos esses atos inconstitucionais, perseguição, crimes, desrespeito à nossa Constituição, toda essa tortura política que a gente tem sofrido, essa violação, esse desespero da imprensa, tudo que está acontecendo é porque eles sabem que estão cada vez mais fracos. É um ato do desesperado que está afogando. Eu te garanto isso através de números. Essas eleições foram maravilhosas do ponto de vista para mostrar que a esquerda no Brasil está morrendo. Sim, na transição há um período em que o centro fica mais forte. Aquela pessoa que está saindo da esquerda, ela não vai diretamente para a direita, ela passa pelo centro, mas é um processo natural. Então, como estão saindo da esquerda, passando pelo centro, o centro aumenta um pouquinho, mas a direita aumentou, sabe por quê? Muitos que estavam no centro vieram para a direita. Nós estamos vendo uma transição, um shifting do posicionamento político do Brasil. E agora? Você se lembra que a gente via aqueles mapas onde o PT dominava o Brasil? Onde o PT chegou a ter quase 1000 prefeituras e dominava vários estados, era um dos maiores partidos do Brasil, era o PT? Pois bem, olha a situação que o PT se encontra e vários estados do Brasil já basicamente anularam o PT dos seus estados. Isso aqui, ó, é o número de prefeituras do PT por estado. Esses que estão com verde são os que... Zero. O PT não teve nem sequer uma prefeitura. Espírito Santo, 0. Amapá, 0. Roraima, 0. Acre, 0. Rondônia, 0. Mato Grosso, 0. Mato Grosso do Sul, 0. Olha que porrada que o PT levou aqui. Isso aqui pra mim, essa informação eu acabei de pegar ela, receber, e eu achei que tem que compartilhar com vocês. O PT tá morto em alguns estados. Em outros, ele está moribundo. Por exemplo, Tocantins, ele tem apenas 3 prefeituras. Goiás, que é o meu estado, tem apenas 3 prefeituras. Gente, na Paraíba, olha isso aqui, na Paraíba ele tem uma prefeitura, são 223 cidades, eles têm apenas uma. No Alagoas, 102 cidades, tem apenas uma. Cara, olha isso aqui, Paraná, São Paulo. Em São Paulo é o berço do PT, meus amigos. São Paulo é simplesmente o berço do PT. Em São Paulo ele ficou com 4 prefeituras. Mais uma eleição em 4 anos, a gente zera São Paulo, zera Paraná, Alagoas, Paraíba, Maranhão, gente, Pará, Tocantins e Goiás. Quais são os estados que ainda estão ali, de certa forma, sequestrados em parte e que representam risco? Rio Grande do Sul, mesmo assim não é tão grande, o PT tem apenas 4% das prefeituras, Minas Gerais tem 4%, a Bahia continua sendo o lugar onde precisa de mais atenção para acabar com o PT ali, né? Porque é um estado grande, então tem que ser dado muita atenção para ele, muitos eleitores. Agora, Ceará e Piauí, que vergonha. Ceará e Piauí, 25% e 22%, como vocês podem ver, 25% e 22%. Mas por que eu falo se alegre? Agora eu vou te mostrar. Você está vendo tudo que está em verde aqui, ó? Todos esses estados em verde são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estados estão livres do PT. Livres, são 26 estados, lembrando que no DF não tem municípios, não tem prefeitos, são 26 estados. 7 estados estão totalmente livres do PT. Estados que estão praticamente livres. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estados, ou seja, 16 estados pode-se dizer que o PT não tem relevância alguma. Em 16 estados. Sobra apenas 10 estados que o PT ainda tem alguma relevância, mas de verdade, apenas 5 ele realmente tem alguma influência
que seja. Sergipe também tem, né? Tá com 8% aqui em Sergipe. Sergipe também não é brincadeira aqui, ó. Sergipe, então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados. O PT está sendo, neste momento, varrido do mapa. E o curioso é que o presidente do PT ganha as eleições. É estranho. Falar nada, porque senão a Polícia Federal já bate aqui no meu estúdio, arrebentando a porta, me levando preso. Né? Não pode chamar a autoridade de gordola. O Brasil virou essa democracia relativa. Mas se alegre, volto a dizer, não perca as esperanças. É um processo demorado e nós estamos avançando, debaixo de muito ataque, de muita paulada, de muita perseguição, de muita censura, mas nós estamos avançando. Lembre-se, quem sai da esquerda não vai para a direita direto, passa pelo centro. Então esse crescimento do centro é, na verdade, a esquerda sendo esvaziada. Depois que essas pessoas entram no centro, elas passam a ir para a direita. E hoje nós temos o dobro de pessoas que se declaram de direita do que de esquerda no Brasil. Para um país que há 20 anos atrás era maioria de esquerda. Vai dar certo, pessoal. Vai dar certo. Um abraço. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.